Tem um detalhe simples na sua alimentação que pode estar sabotando completamente a recuperação dos seus músculos, mesmo que você ache que está fazendo tudo certo. E o mais impressionante, isso está escondido em algo que muita gente consome todos os dias, sem imaginar o impacto que isso tem no corpo depois dos 60. Agora, presta atenção nisso. Existem farinhas que, quando usadas da forma certa, ajudam o corpo a reconstruir massa muscular, melhorar a firmeza das pernas e até devolver aquela sensação de segurança ao caminhar. Mas também existem outras que fazem exatamente o contrário, aceleram a perda de força, aumentam a inflamação e deixam o corpo cada vez mais fraco sem você perceber. E hoje eu vou te mostrar as 5 melhores farinhas que estão ajudando milhares de pessoas acima dos 60 a recuperar músculos e voltar a ter mais firmeza no dia a dia. E olha, a número 3 surpreendeu até especialistas, porque quase ninguém fala sobre ela, mas o efeito no corpo é impressionante. Então fica comigo até o final, porque essa informação pode mudar completamente a forma como você se alimenta a partir de hoje. E já me conta aqui nos comentários quantos anos você tem e de qual cidade está assistindo. Eu sempre leio e respondo, e isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam. Farinha 1, a mais subestimada, farinha de aveia. Agora, presta atenção nisso aqui, porque essa é uma das mais comuns e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas quando usada do jeito certo. A farinha de aveia não é só mais uma opção saudável, ela pode ser uma das maiores aliadas na recuperação muscular depois dos 60. Mas o problema é que a maioria das pessoas usa completamente errado e por isso não vê resultado nenhum. E eu vou te explicar o porquê. A aveia é rica em um tipo de nutriente chamado beta-glucana, uma fibra especial que ajuda a controlar o açúcar no sangue, tá? Mas o que isso tem a ver com o músculo? Tudo. Depois dos 60, o corpo começa a ter mais dificuldade em controlar a glicose. E quando o açúcar no sangue fica desregulado, isso acelera a perda muscular. É como se o corpo entrasse em um estado onde ele não consegue aproveitar bem os nutrientes. E é aí que a farinha de aveia entra. Ela ajuda a manter a energia estável no corpo, evitando picos e quedas bruscas. E isso cria um ambiente muito mais favorável para o músculo se manter e até se recuperar. Mas não é só isso. A aveia também contém uma quantidade interessante de proteínas vegetais e minerais como magnésio, que participam diretamente da contração muscular. Ou seja, ela não só ajuda a preservar, como também contribui para o funcionamento do músculo. E estudos na área de nutrição mostram que uma alimentação com fibras de qualidade plus bom controle glicêmico está diretamente ligada à menor perda de massa muscular com o envelhecimento. Agora vem a parte que quase ninguém te conta. O jeito certo de usar a farinha de aveia faz toda a diferença. Se você simplesmente pegar aveia e misturar com açúcar, achocolatado ou produtos industrializados, você praticamente anula os benefícios. E é exatamente isso que muita gente faz sem perceber. Como usar do jeito certo, o melhor momento pela manhã ou à noite, forma ideal, mingau simples ou misturada com iogurte natural. Combinação poderosa com uma fonte de proteína, como leite e iogurte ou até sementes. Isso cria uma mistura que sustenta, nutre e ajuda o corpo a reconstruir aos poucos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma consumir aveia no seu dia a dia ou já parou? Me conta aqui nos comentários, porque isso já me ajuda a entender melhor quem está assistindo. E olha só, se você achou a aveia interessante, o que vem agora é ainda mais forte, porque a próxima farinha, além de ajudar os músculos, atua diretamente na inflamação do corpo, que é um dos maiores inimigos da força depois dos 60. E pouca gente usa do jeito certo. Vamos para a próxima. Farinha 2, a que combate a inflamação. Farinha de linhaça. Agora presta muita atenção nisso aqui, porque essa pode ser a peça que está faltando no seu corpo e quase ninguém percebe. Não adianta só tentar fortalecer o músculo se o corpo está inflamado por dentro. E o que muita gente não sabe é que depois dos 60 o organismo tende a entrar em um estado chamado inflamação silenciosa. Ela não dói, não aparece, mas vai enfraquecendo tudo aos poucos. Músculos, articulações, energia. E é exatamente aqui que a farinha de linhaça se destaca.
A linhaça é riquíssima em ômega 3 de origem vegetal, uma gordura boa com um efeito extremamente importante, reduzir processos inflamatórios no corpo. E isso muda o jogo, porque um corpo menos inflamado responde melhor aos nutrientes, absorve melhor as proteínas e consegue manter a massa muscular com muito mais facilidade. Mas não para por aí. A farinha de linhaça também é rica em fibras e lignanas, compostos que ajudam no equilíbrio hormonal. E isso é fundamental porque, com o avanço da idade, o corpo perde eficiência na produção e uso de hormônios ligados à manutenção muscular. Ou seja, a linhaça atua em dois pontos ao mesmo tempo, diminui a inflamação e melhora o ambiente interno para preservar músculos. Agora vem o erro que muita gente comete: consumir linhaça do jeito errado. Tem gente que compra a semente inteira e simplesmente joga por cima da comida, mas o corpo não consegue digerir direito e grande parte dos benefícios vai embora. Como usar do jeito certo? Prefira farinha de linhaça dourada ou marrom já triturada. Melhor horário pela manhã ou junto de alguma refeição. Combinação poderosa com aveia. Olha essa estratégia: iogurte ou vitaminas. Essa mistura potencializa ainda mais os efeitos no corpo. Agora pensa comigo, quantas vezes você já consumiu linhaça, mas talvez nunca do jeito certo. Comenta aqui porque isso é mais comum do que parece. E se você achou isso interessante, segura essa. A próxima farinha é considerada por muitos especialistas como uma das melhores fontes de proteína vegetal para músculos. E o mais curioso, quase ninguém acima dos 60 consome. E isso pode estar fazendo muita diferença sem perceber. Vamos para a próxima. Farinha 3, a surpreendente farinha de grão de bico. Agora, presta muita atenção nisso aqui. Se eu te dissesse que existe uma farinha com alto teor de proteína que ajuda diretamente na reconstrução muscular e que quase ninguém acima dos 60 consome, você usaria? Porque é exatamente isso que a farinha de grão de bico faz. E o mais curioso, ela é simples, acessível e extremamente poderosa. Diferente de muitas farinhas comuns que são basicamente carboidrato. A farinha de grão de bico é rica em proteína vegetal de boa qualidade, e isso é essencial porque depois dos 60 o corpo precisa de mais proteína para manter os músculos. Só que muitas pessoas acabam consumindo menos do que o necessário. Resultado, o corpo começa a usar o próprio músculo como fonte de energia e a perda vai acontecendo muitas vezes sem a pessoa perceber. Agora, olha que interessante, o grão de bico contém aminoácidos importantes como a lisina, que participa diretamente da recuperação muscular. E quando você fornece isso de forma constante ao corpo, você cria um ambiente muito mais favorável para a reconstrução. Mas tem um detalhe que faz essa farinha ser ainda mais estratégica. Ela tem um índice glicêmico mais baixo do que muitas farinhas tradicionais, ou seja, libera energia de forma mais lenta, evita picos de açúcar no sangue e mantém o corpo nutrido por mais tempo. Isso ajuda não só nos músculos, mas também na disposição ao longo do dia. Agora vem o ponto que pouca gente sabe. A forma de consumo muda completamente o resultado. Tem gente que tenta usar e acha estranho ou desiste rápido, mas o segredo está em como você inclui no dia a dia. Como usar do jeito certo. Pode ser usada em mingau panquecas, misturada com outras farinhas. Estratégia inteligente. Melhor combinação com aveia plichaça. Olha o poder dessa mistura. Frequência 3 a 4 vezes por semana já traz resultados interessantes. Agora deixa eu te perguntar. Você já conhecia a farinha de grão de bico ou é novidade para você? Comenta aqui, porque essa costuma surpreender muita gente mesmo. E olha só, se você achou essa poderosa, o que vem agora é diferente. A próxima farinha não é focada só em músculo. Ela trabalha diretamente na energia do corpo e controle do açúcar no sangue, que é um dos maiores segredos para manter a força depois dos 60. E o melhor, ela também ajuda na saciedade e no controle do peso. Vamos para a próxima. Farinha 4, a da energia estável, farinha de cocô. Presta atenção nisso. De nada adianta consumir nutrientes bons. Se o seu corpo vive em picos de energia, sobe, desce, porque isso cansa o organismo e, com o tempo, enfraquece ainda mais os músculos.
E é exatamente aqui que a farinha de cocô entra. Diferente da maioria das farinhas comuns, a farinha de cocô é rica em gorduras boas e fibras e tem um impacto muito menor no açúcar do sangue. Isso significa uma coisa muito importante: energia constante ao longo do dia. E isso é fundamental depois dos 60, porque quando o corpo recebe energia de forma equilibrada, ele preserva melhor os músculos, evita aquela sensação de cansaço constante e melhora até a disposição para atividades simples do dia a dia. Sabe aquele momento em que a pessoa sente que faltou força até para levantar? Muitas vezes não é só músculo, é falta de energia estável no corpo. Agora olha esse detalhe que quase ninguém percebe. A farinha de cocô tem um alto teor de fibras que ajudam na saúde intestinal e isso impacta diretamente na absorção de nutrientes. Ou seja, não adianta comer bem se o corpo não absorve direito e o intestino funcionando melhor e melhor aproveitamento de proteínas, vitaminas e minerais. Mas aqui vai um alerta importante. Usar farinha de cocô em excesso pode atrapalhar. Ela é muito concentrada e muita gente erra justamente nisso. Exagera achando que vai ter mais resultado e acaba tendo desconforto ou até dificuldade de digestão. Como usar do jeito certo? Use em pequenas quantidades 1 a 2 colheres, ideal para misturar e mingaus vitaminas. Receita simples, combinação poderosa com aveia ou grão de bico, equilíbrio perfeito entre energia, paz, proteína. Agora me diz uma coisa, você já experimentou farinha de cocô ou nunca usou? Comenta aqui, porque essa costuma dividir opiniões. E agora presta atenção. A próxima farinha é considerada por muitos como uma das mais completas que existem. Ela não só ajuda os músculos, como também fornece nutrientes essenciais que o corpo precisa depois dos 60 e que muitas vezes estão faltando. E o melhor, ela pode fazer uma diferença absurda na firmeza das pernas. Vamos para a última. Farinha 5, a mais completa, farinha de amêndoas. Agora, presta muita atenção nisso. Se existisse uma farinha que reúne praticamente tudo que o corpo precisa depois dos 60 para manter músculos fortes, seria essa farinha de amêndoas. Não é só uma opção saudável, ela é uma das mais completas quando o assunto é nutrição muscular de verdade, diferente de muitas farinhas que focam só em energia. A farinha de amêndoas entrega um combo poderoso, proteínas, gorduras boas, magnésio, vitamina E. E todos esses nutrientes têm um papel direto na saúde muscular. Agora, olha isso! O magnésio presente em boa quantidade nas amêndoas é essencial para a contração muscular. Quando ele está em falta, o corpo pode apresentar fraqueza, cansaço, perda de desempenho muscular, ou seja, algo que muita gente acha que a idade pode ser, na verdade, falta de nutrientes e não para por aí. A vitamina E presente na farinha de amêndoas atua como antioxidante, ajudando a proteger os músculos contra o desgaste natural do tempo. Isso significa dano celular e mais preservação da força ao longo dos anos. Agora vem um ponto muito importante. Essa é uma farinha mais nutritiva, mas também mais calórica. E é aqui que muita gente erra. Acha que por ser saudável pode consumir à vontade e acaba exagerando. Como usar do jeito certo? Pequenas quantidades já são suficientes, 1 a 2 colheres. Ideal para misturar com outras farinhas, usar em mingaus ou receitas leves. Combinação poderosa, aveia, plis, linhaça, plis, amêndoas. Isso aqui é um verdadeiro reforço para o corpo. Agora deixa eu te perguntar, você já usou farinha de amêndoas ou essa foi novidade para você? Comenta aqui. Quero muito saber. E agora vem o mais importante de tudo. Porque não adianta conhecer essas farinhas se você cometer erros que anulam completamente os benefícios. E a maioria das pessoas está errando exatamente nisso, sem perceber. Vamos falar disso agora. Agora, presta muita atenção nisso. Você pode até estar consumindo essas farinhas, mas se estiver cometendo esses erros, é como se estivesse andando para a frente e para trás ao mesmo tempo. E o pior, a maioria das pessoas faz isso todos os dias sem perceber. Erro 1. Misturar com açúcar ou industrializados. Esse é o mais comum de todos. A pessoa pega uma farinha saudável e mistura com achocolatado, açúcar, biscoitos ou produtos prontos. Resultado: pico de açúcar no sangue, mais inflamação e menor aproveitamento dos nutrientes.
Ou seja, você anula praticamente todo o benefício. Erro 2. Consumir sem proteína junto. Esse aqui é silencioso, mas poderoso. Consumir farinha sozinha pode até dar energia, mas não é suficiente para a reconstrução muscular. O músculo precisa de proteína, por isso, sempre que possível, combine com leite e iogurte ou outras fontes proteicas. Isso muda completamente o efeito no corpo. Erro 3. Exagerar na quantidade. Mas não é melhor, principalmente depois dos 60. O corpo precisa de equilíbrio, não excesso. Consumir demais pode causar desconforto digestivo, excesso de calorias e até atrapalhar a absorção. O segredo está na constância, não na quantidade. Erro 4. Usar farinhas refinadas achando que são iguais. Muita gente acha que qualquer farinha serve, mas farinhas refinadas, como farinha branca comum, praticamente não oferecem os mesmos benefícios. Elas podem até fazer o oposto, aumentar o açúcar no sangue e favorecer a perda de massa muscular ao longo do tempo. Erro 5. Não ter consistência. Esse aqui fecha tudo. Não adianta usar hoje e esquecer amanhã. O corpo precisa de repetição, rotina e constância para responder. É aos poucos que os resultados aparecem. No final das contas, não é sobre uma farinha milagrosa, é sobre pequenas escolhas feitas todos os dias que, com o tempo, podem devolver força, segurança e qualidade de vida. Seu corpo ainda responde. Ele só precisa dos estímulos certos. Agora me conta aqui qual dessas farinhas você vai começar a usar primeiro. E se esse conteúdo te ajudou, já se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí.